Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Silas Malafaia gravou um vídeo naquele seu estilo bastante pistola, se aproveitando de uma fala do Lula no Foro de São Paulo. Aí ele, pega ali algumas derrapadas que o Lula deu na fala dele e outras nada a ver, enfim, para atacar o atual presidente e pior, atacar os evangélicos que votaram no Lula em 2022. Eu não sou evangélico, eu vou rebater aqui principalmente os ataques contra eles, que eu considero ataques injustos, e trarei também outras reflexões, porque o pastor, ele pega pontos, vai misturando tudo, virando uma salada. Por isso é importante estar sempre atento ao que ele fala, vim aqui rebater, porque tem gente que gosta, e acredita no que ele diz. E aí eu peço a ajuda de vocês, para se inscrever no canal, quem não está inscrito ainda, deixar o like se gostar do vídeo, dislike se não gostar, e se puder espalhar, compartilhar, para que mais pessoas fiquem sabendo, elas venham para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, já tem uns dias que o Malafaia gravou um vídeo intitulado Lula, Comunistas e Evangélicos. Mas tinha muita coisa mais urgente acontecendo e importante também. Aí eu separei e deixei aqui para gravar na primeira oportunidade de rebater o pastor, como eu tenho feito aqui várias outras vezes. Vamos lá então aqui para o vídeo e eu vou fazendo algumas pausas quando eu achar assim, que elas mereçam alguma reflexão, algum tipo de contribuição. Porque, como eu digo sempre, ele é muito esperto. Ele pega alguns pontos, alguns ganchos aqui, e vai misturando e fazendo uma bagunça, confundindo as pessoas. E a gente tem que estar sempre também atento. Vamos lá então para ele. Povo abençoado do Brasil, eu quero chamar a atenção de patriotas, cristãos e principalmente meus irmãos evangélicos. Aqui já começa, patriota. Aqui no Brasil, patriota é tudo, Quem se diz patriota, normalmente, não vou generalizar, não faz ideia do que é ser patriota, Estavam aí apoiando o governo Bolsonaro, que entregava os nossos tesouros para o estrangeiro a preço de banana e se diziam patriota. Então, assim, já começa aqui se direcionando a grupos, Patriota, cristãos e aí eles especialmente evangélicos. Então, vamos lá. A fala de Lula, que ele fez agora, no Fórum de São Paulo, o Fórum de comunistas e de ditadores sanguinários que Lula, ele ajudou a construir junto de um assassino sanguinário chamado Fidel Castro. Vamos ouvir o que Lula fala sobre comunismo. Preste atenção. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. Lula dizendo que tem orgulho de ser chamado comunista. Eu não quero ser chamada de nazista nem de fascista. E quem te falou que o nazismo e o fascismo é pior do que o comunismo? Eu vou provar que o comunismo é pior. A revolução mais sangrenta da história da humanidade, o comunismo. Mataram mais de 100 milhões de pessoas. Agora, a minha tristeza com meus irmãos... Pera aí, antes de eu falar da tristeza dele com os irmãos evangélicos. Primeiro, até aqui, mereceria uma reflexão mais demorada, mais aprofundada. Não é o caso, tanto para falar da revolução, enfim, de comunismo matou tanto, o nazismo matou X, Y, Z. O foco aqui não é esse, eu quero só apenas lembrar que no Brasil essa coisa dos conceitos, quem se diz comunista, socialista, ou está num partido comunista ou socialista, que não é nem o caso do Lula, está no Partido dos Trabalhadores, o PT, enfim, e dentro do PT você tem gente que é de uma esquerda, digamos, mais radical, outros que é mais do social-liberalismo, que já está ali quase dando as mãos com a centro-direita. Então o próprio PT tem ali as suas várias correntes. E assim, tem que tomar cuidado, porque, se algum comunista assistiu isso aqui, comunista de verdade mesmo, pega aqui, Jones Manuel, se o Jones assiste isso aqui, vê o Lula falando isso, o Jones, que é comunista, vai criticar. Porque, eles, os comunistas, não enxergam o Lula como um comunista como eles. Na verdade, muitos enxergam o Lula bastante à direita e mais ao centro, e no poder agradando bastante à direita, enfim, os liberais. Isso aí é só olhar para o passado e perguntar para um comunista se ele acha o Lula um deles. E pegar o Alckmin, por exemplo. William, mas o Alckmin está no PSB, no Partido Socialista Brasileiro. Sim, só no partido. Mas alguém acredita que o Alckmin é socialista? Tenha santa paciência. A Tabata Amaral também está lá no PSB. Alguém acha que a Tabata Amaral é socialista? Perguntem a um socialista de verdade se eles enxergam o Alckmin e a Tabata Amaral
né, socialistas como eles. É claro que não. Então no Brasil virou uma confusão, enfim, nessas questões todas envolvendo partido, interesses aqui e ali, né, por conta de projetos de poder, projetos eleitorais, que nada tem a ver com, às vezes, a sigla e a ideologia que aquele partido, né, defende ou, né, no caso, alguns aí já defenderam no passado. E aí, quando ele fala aqui de ditadores sanguinários, ele fala aqui, vai repetir de novo, né, engraçado, ele não critica, por exemplo, o ditador da Arábia Saudita, que é chamado pela imprensa de príncipe, porque assim, se o ditador é de esquerda, aí eles chamam de ditador. Se o ditador é de direita, aí é príncipe. É não sei o que mais das quantas, né? E esse, no caso, ditador da Arábia Saudita, era tão próximo ao Bolsonaro que o Malafaia apoiou, que mandou até as joias, mais de 20 milhões, lembra aquelas joias lá, daquele problema todo, retidas na alfândega, parte entraram, foram com o Bolsonaro, foi para os Estados Unidos, foram na casa do Piquet. Foi o ditador da Arábia Saudita que mandou. Né, mas aí parece que a preocupação deles aqui é só com algumas, né, ditaduras ou ditas ditaduras, né, praticadas por governos de esquerda ou que se dizem de esquerda, porque também é uma confusão, né, no que é esquerda e direita hoje no mundo. Evangélicos. Enquanto aqui no Brasil a igreja evangélica ora pelos irmãos massacrados, mortos e presos em nações comunistas como China, Coreia e Cuba, aqui os... Pausa aqui. A igreja evangélica precisa orar também, só quero acrescentar, porque eu acho muito bacana fazer oração por perseguidos no mundo inteiro, massacrados, torturados, né? Lembrando que o Bolsonaro, que ele tanto admira aqui, enalteceu um torturador, então não sei se a preocupação dele é assim tanto com ditadura, né? Eu falei que na Arábia Saudita, por que ele não fala aqui também que a Arábia está lá massacrando, torturando pessoas, matando crianças civis na guerra no Iêmen? É um país muito pobre, muito sofrido. Então esse ditador, aparentemente bonzinho, não faz maldades, aparentemente, com o seu povo. Mas para invadir e matar lá no Iêmen, opa! Aí cadê a benevolência, então, dele? Né? E o Malafaia, então, podia incluir aqui na lista de países que supostamente fazem mal. Tô colocando aqui porque ele trata um balaio de gato aqui. Podia colocar também, então, aqui a Arábia Saudita. Por que não, Malafaia? Nossos irmãos votam comunista, em Lula, que apoia esses governos sanguinários, miseráveis e desgraçados. Que vergonha! Não é uma questão de voto, não é uma questão de política, é uma questão espiritual e de cegueira espiritual. Agora, escute isso. Peraí, cegueira espiritual ele quer dizer quem votou em Lula. Quem me acompanha no canal sabe, não sou lulista, não sou petista, não passo pano. Se tem alguma coisa errada no governo, eu vou lá e critico. Se é uma coisa correta, eu vou lá e elogio. É assim que eu tenho atuado aqui, né? E se alguém quer um canal só para passar pano, tem vários aí. Se alguém quer um canal só para criticar, tem vários aí. Aqui eu trato as coisas com o equilíbrio que elas merecem. Mas agora, o Malafaia querer acusar os evangélicos, isso aqui para mim é um ataque. Acusando evangélicos, eleitores de Lula, de cegueira espiritual. Pegando aqui, se no primeiro turno você ok, tinha várias opções que não eram nem Lula nem Bolsonaro. Você tinha aqui, né, a Simone Tebet ficou em terceiro, o Ciro que foi em quarto, você tinha vários outros, que eu nem lembro mais a posição deles aqui, Soraya Tronic, Padre Kelmon, Felipe Dávila, você tinha mais um monte. Mas no segundo turno, restaram 2. Aí ele quer acusar os evangélicos que votaram em Lula de cegueira espiritual, passa a ideia até de que do outro lado tinha um anjo, tinha um santo, que era Bolsonaro, será, Malafaia? Respeite os evangélicos que votaram em Lula, que optaram pelo Lula. Do outro lado, tinha alguém, já que você quer pegar aqui em pontos vinculados aí, né, à fé das pessoas, tinha alguém como Bolsonaro, que, como eu disse, enalteceu um torturador, votando no impeachment da Dilma, que foi torturada pelo torturador enaltecido pelo Bolsonaro, que disse que o erro da ditadura foi torturar e não matar as pessoas. Né, Bolsonaro que disse seguir Jesus, que foi torturado. E depois condenado à pena de morte que Bolsonaro, em várias oportunidades, já defendeu. Sem falar no negacionismo da pandemia, aquele que se diz pró-vida, ao lado do negacionismo que levou pessoas à morte, Malafaia. Então respeite os evangélicos que fizeram uma escolha, que você pode concordar ou discordar, faz parte, a democracia permite discordâncias do voto que o outro teve. Você vai lá e troca uma ideia, mas você tinha que ter votado no meu candidato, isso é normal. O debate é saudável, mas daí atacar os evangélicos acusando-os de cegueira espiritual por não terem escolhido Bolsonaro com algumas dessas, né, credenciais, entre aspas, que eu trouxe para vocês aqui. Então, se não era um anjo, era o Bolsonaro. E as pessoas têm o direito de não querer votar nele. Como algumas votaram no Bolsonaro e têm o direito
de não querer votar no Lula. É a escolha das pessoas. Então, se aqui ele vai continuar falando mais um monte de bobagem, aí o Lula até vai falar um ponto ali sobre patriotismo, que aí sim é uma fala, né, que, enfim, tem gente que não gosta dessa coisa de você ser nacionalista, de você ser patriota de verdade, porque esses patriotas tipo o Malafaia, Bolsonaro, são tudo falsos patriotas. Aí uma fala do Lula, lá eu vou deixar o link para quem quiser, né, assistir na íntegra, mas o ponto principal aqui é essa falta de respeito de um pastor evangélico com a escolha das pessoas, que se você pode gostar ou não gostar, mas deve pelo menos respeitar e não sair acusando-as de serem cegas espirituais. E aí talvez, né, Malafaia, pode ser que você esteja vendo aí, né, um cisco no olho do outro e não percebendo a trave que está no seu olho. Então fica o recado aí, pastor. E quem gostou desse vídeo, se puder, compartilhe, porque tem muita gente que assiste esse dele e sai espalhando. Então você compartilhar esse meu pode ser importante para a gente ajudar a rebater as pessoas e até tranquilizar, eventualmente, evangélicos que não quiseram, de forma alguma, votar, né, em Bolsonaro. Algumas votaram no Lula, outras anularam o voto, outras nem foram votar, e a democracia que nós temos no Brasil permite tudo isso. Então valeu e até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.